Olá, boa tarde. Boa tarde a todos presentes. Sejam todos bem-vindos a mais uma web palestra do Telesaúde Bahia. Me chamo Viviane, Me chamo Viviane Patrocínio, faço parte da equipe de Telesaúde da Teleeducação, Telesaúde Bahia. Hoje, nossa atividade, ela tem como título Desbravando caminhos para financiamento das práticas integrativas e complementares em saúde, PICs do SUS. Nossa palestrante é Gabriela de Carvalho Madureira. Gabriela, ela é enfermeira, referência técnica da área técnica de práticas integrativas e complementares em saúde da CESAB. Ela é pós-graduada em saúde da família pelo programa de residência multiprofissional do Ministério da Saúde e também ela é pós-graduada em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura. Agradecemos, Gabriela, você pela participação, pelo apoio e também agradecemos em seu nome a área técnica, né, de PICs aqui da DGC, né, da CESAB, pelo apoio e, como sempre, participação nas nossas ofertas aqui do Telesaúde Bahia. Antes de começar, eu vou trazer alguns informes, né, para vocês que estão aí pelo YouTube, e vocês podem tirar dúvidas através do chat, vocês podem colocar aí as perguntas, e no final da apresentação de Gabriela, a gente vai lançar as dúvidas para ela e ela vai sanar, né, as dúvidas de vocês. Sugestões, elogios também, se vocês quiserem, fiquem à vontade em colocar no chat. Além disso, queria trazer para vocês que se inscreveram, todos que se inscreveram para a web, vão receber declaração de participação. E essa declaração, ela vai para o e-mail que foi cadastrado, né, no momento da inscrição, certo? E assim, a web, ela fica no YouTube gravada, no YouTube Telesaúde Bahia. Então, os colegas de vocês que não puderam participar, né, agora de forma ao vivo, podem utilizar depois essa web palestra, né, para se qualificar. Então, compartilhe essa informação para eles, viu? Para que tenha essa web com essa temática muito importante para a saúde pública e também outras temáticas que o Telesaúde Bahia tem no site, tá bom? Então, uma boa web para todos e vou passar agora para a Gabriela, né, iniciar. Obrigada, pessoal. É uma alegria muito grande, né, poder participar desse momento. Venho aqui fazer a fala em nome da área técnica de PIX da CESAB, né, trabalho junto com as colegas Maria Luísa e Graça Machado. Nesse momento, estamos contando também com o apoio da nossa residente, Carla Carolina, e pensamos, né, em elaborar essa web para vocês, partindo muito das dúvidas que chegam até nós. Então, nós fomos pensando como podemos auxiliar, né, os municípios, os colegas que estão também dentro dos estabelecimentos de média e alta complexidade, como podemos auxiliar, né, para a inserção das PICs, para a implementação, né, dessa política de PICs, que é o nosso papel enquanto área técnica, tá? Ô, Vivi, me confirma só se está aparecendo a apresentação para vocês aí, tá? Tá aparecendo? Tá tudo certinho, tudo ok. Tudo Pode ir. certo? Prontinho. Quando eu passo aqui, vocês estão vendo? Mudou aí a imagem para vocês? Sim, mudou. Está em Pronto, objetivos. pronto. Isso mesmo. Mas qualquer coisa você vai me sinalizando, tá? E se eu começar a falar rápido também, você me diz, porque eu me empolgo quando eu falo de Pix, mas prometo que vou tentar, né, falar devagar. Tá certo. Então, como eu havia falado, essa nossa iniciativa, a partir das dúvidas que chegam até nós, e nós criamos essa apresentação com esses objetivos que estão elencados, né, no slide. Apresentar políticas e programas referentes às FICs no contexto do Sistema Único de Saúde, orientar formas para apresentar as FICs aos gestores e apresentar evidências do uso das FICs em diversos contextos de saúde e também de doença. Sobre essa questão de apresentar as FICs para os gestores, é uma etapa assim, muito curiosa,
Porque quando nós conversamos com os municípios, o que os colegas mais relatam para a gente é: meu gestor gosta de números, né? Meu gestor gosta de ver evidências. Como é que eu vou, né, conversar? Então, eu tenho conversado com o gestor e não tenho avançado muito, né? E agora o que fazer? Então, a gente tentou se aproximar o máximo possível da realidade, né, de vocês para tentar trazer essas instruções. Eu trago aqui no primeiro momento só para poder contextualizar os marcos da política nacional de práticas integrativas, que contempla ao todo 29 práticas, né, até o momento. Eu vou só mesmo mostrar os instrumentos, não vou me aprofundar, senão a fala vai ficar enorme, mas é só para que depois, quando vocês revisitarem essa web, né, quando forem assistir novamente, poderem olhar esses materiais, ler com calma, e claro, tendo dúvidas, faz contato com a gente, que nós vamos deixar nossos contatos ao final da apresentação. Aqui o outro marco é a política estadual, que nós temos 69 práticas, né, divididas em 4 grupos: práticas energéticas, vibracionais, meditativas e contemplativas, práticas corporais e vivências integrativas, práticas tradicionais e populares e terapias baseadas em produtos naturais e plantas medicinais. Aqui já cabe uma primeira reflexão da nossa parte, porque considerando que nós estamos em um território que tem muito essa riqueza de sabedoria popular, das comunidades e povos tradicionais, se a gente apurar um pouquinho o nosso olhar, com certeza, aí no município, né, onde você está me assistindo, você vai conseguir identificar algum tipo de prática já bem inserida, né, na sua comunidade. Pode estar dentro de uma zona rural, por exemplo, ou também não, né, dentro da zona urbana também é possível encontrar já enraizado esse princípio de sabedoria popular. Né? E se constrói muita saúde também, né, junto à população. É possível que os profissionais aprendam, né, troquem muito conhecimento, então, com os raizeiros, geralmente são as denominações mais comuns, né, que a gente encontra: raizeiros, benzendeiros, danças também, danças tradicionais. Então, se a gente apurar um pouco mais o olhar, tenho certeza que você sempre vai ver alguma coisa, né, de prática integrativa permeando aí o seu universo. Então, já fica aqui uma primeira dica para aquelas pessoas que talvez não conhecem muito o Pix, não têm muita vivência, não entendem muito bem o que é. Né? Se você só se basear nesses 4 grupos que a gente está listando aqui e começar com aquele olhar mais atento, certamente você vai começar, assim, a identificar, né, algumas dessas categorias que a gente trouxe aqui. Um outro marco que eu trago aqui são os municípios que têm portaria, lei instituída. Vocês veem aqui que em alguns a gente pôs o nome na frente, não o nome da portaria ou o número da lei. Os que estão sem nada na frente são municípios que referiram para nós que tem uma portaria, uma lei, mas não nos informou o número. E quando nós fomos tentar buscar, na busca na internet mesmo, no Google, nós não conseguimos localizar. Então, nós temos a informação verbal, né, no diálogo, nos diagnósticos que nós realizamos de tempos em tempos junto aos municípios, foi informado, né, que tem esse instrumento normativo, mas não temos acesso, não tivemos até então, né, o número, né, ou portaria, ou enfim, ou o que for. Né? Mas já fica aqui o nosso primeiro pedido, né, quanto à área técnica, se algum desses municípios que nos assiste, que está sem a descrição na frente, por favor, informar para nós, porque isso é muito importante para a gente poder ter esse contato, né, com vocês, poder até mesmo acompanhar. E uma outra questão muito importante que cabe reflexão a importância do município poder ter instituído alguma portaria, algum núcleo que sustente a oferta das PICs. Porque a gente bate tanto nessa tecla enquanto área técnica? Porque nos municípios onde não tem algum instrumento normativo instituído, a tendência das PICs é acontecer de maneira pontual, é acontecer naquela atividade comemorativa, é acontecer no dia do servidor, no dia da mulher, no dia da feira da saúde, no dia do evento de não sei, enfim, né, algum evento que é promovido, e aí oferecem as PICs ali, geralmente funciona muito como um atrativo, né, um chamariz, o que não é problema nenhum acontecer dessa forma, mas a gente não pode parar por aí. Né? As PICs têm um potencial muito grande, né? Tem um alcance muito maior. Então, se a gente oferece as PICs só em momentos pontuais, talvez a gente nunca vá sair, né, desse degrau. Então, uma das coisas que a gente vai ver mais lá na frente, na apresentação, são exatamente essas estratégias, esses posicionamentos para a gente conseguir conversar com o nosso gestor de uma forma a sensibilizar o gestor de que as PICs têm um potencial grande,
Lembre-se que a gente está dentro de um contexto extremamente biomédico e medicalizante. Se vocês pararem para observar, aí já deixo uma dica também para ter esse olhar atento, se vocês param para observar, a maioria do público que chega procurando Pix é aquele público que diz assim, já tentei de tudo, já caminhei para tudo que é médico, ninguém resolve meu problema e agora venho tentar alguma prática integrativa, alguma prática complementar. Né? Se vocês estiverem atentos, certamente já ouviram isso, ou de repente até você já foi uma dessas pessoas que conheceu as PICs, quando nada mais aparentemente, né, deu certo, e aí você descobriu um outro mundo, um outro universo, porque realmente é um outro universo, uma outra forma, né, de se fazer saúde, de se assistir, né, a pessoa, né, não a doença, né, o foco é sempre centrado na pessoa, melhorar as condições daquele organismo, para que a partir daí o organismo se, né, reorganize e consiga, assim, sanar o problema que está sendo, que estava até então instalado, né, naquele organismo. Então, se você parar só para fazer essa reflexão, você já começa a ver como é uma luta muito grande e como a gente tem muito caminho a ser desbravado, por isso até mesmo o título dessa apresentação, Desbravando Caminhos, porque são coisas, são pensamentos, reflexões que a gente precisa mesmo buscar dentro do nosso processo de trabalho, buscar junto às universidades, e já temos um avanço muito grande quando a gente para pensar que as universidades já conversam sobre PICs dentro da sua grade curricular. Se a gente considerar a formação aqui do pessoal de uns 10 anos atrás, 12 anos, 15 anos atrás, ninguém falava em PICs. Minha formação mesmo foi uma formação dessa, eu não tive acesso a PICs, nem como uma matéria daquelas optativas, né, que geralmente tem nas faculdades, porque não era ainda um assunto amplamente falado. Então, se hoje a gente consegue já ter esse avanço, ter esse movimento da universidade trazendo as PICs para dentro da grade curricular, isso já melhora muito, porque você já forma um profissional que sai da sua graduação tendo uma visão de que existem outras formas de poder se fazer saúde, né? Existem outros instrumentos, não é só o cuidado da doença, não é só a prescrição de medicamento, né? Há outras formas, né, de se cuidar da saúde, e é exatamente isso que as PICs vêm trazer para a gente, as PICs, né, de uma maneira geral. Um pouco mais da política, tanto a nacional quanto a estadual, vocês vão ver que, de maneira geral, as descrições são pautadas nesse raciocínio, né? No raciocínio, como a gente fala, de vitalidade, né? De trabalhar a vitalidade da pessoa, de trabalhar mesmo a reconstituição daquele organismo, e reconstituindo esse equilíbrio, resolve-se o problema que estava até então acometendo, né, a pessoa. Então, eu tenho, percebam, né, como é uma luta muito, muito grande, né, a ser guerreada, né, digamos assim, é um caminho muito longo a ser desbravado para a gente poder alcançar espaço mesmo, né? Galgar lugares, espaços. Se hoje a minha possibilidade é de fazer PIX dentro do meu serviço com meus colegas, maravilha, você já está começando por algum lugar, né? Ganhando também essa visibilidade, ganhando essa confiança, né, por parte dos colegas de trabalho que vivem ali no dia a dia, né, as experiências mais diversas, atendendo o usuário também. É uma forma de já começar a introduzir as PICs ali no seu território, né, ou no seu ambiente de trabalho, e a partir daí, da gente ir, né, negociando, conversando, dialogando para novas funções, né, para desbravar novos caminhos, tá? Na apresentação aqui eu não trago nenhuma solução pronta, né, miraculosa, não vou prometer Pix em 3 dias o seu dinheiro de volta, né, não temos essa intenção e nem essa capacidade, né, de fazer tudo tão rápido. Tudo que é construído requer mesmo tempo, né, isso é comum para todas as políticas, não é exclusividade de Pix. Então, o que a gente vai tentar fazer aqui é trazer mesmo instruções, né, técnicas, para que vocês se sintam mais apropriados, né, poder se apropriar mesmo do que a gente tem disponível nesse momento, para tentar galgar esses espaços, né, dentro do ambiente de trabalho, dentro do território de vocês. Um outro instrumento que eu trago aqui é o Plano Estadual de Saúde, né? Tudo isso que eu estou trazendo, gente, é de acesso público, tá? Depois vocês podem procurar, jogar no Google, ao final da apresentação também tem todas as referências. O que é importante entender, no nosso Plano Estadual de Saúde, vocês estão vendo aí que é de 2024 até 2027, nós temos aqui uma meta, que é ampliar para 50% os municípios qualificados para desenvolvimento das ações de alimentação e nutrição, PICs e combate ao tabagismo. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso Plano Estadual de Saúde é um plano estadual cuja meta está agregada com outras áreas técnicas, como o caso de alimentação e nutrição e combate ao tabagismo.
Então, nossas ações são ações agregadas. É um caminho que a gente veio desbravando, né, para tentar ganhar, né, mais espaço dentro dos serviços, né, dentro das políticas, trabalhar a integração. E é um outro desafio bem grande do SUS, porque a gente aprende desde lá, né, nos tempos da faculdade, aquele trabalho em caixinhas, onde muitas vezes um setor não se comunica com o outro setor. Então, é um momento de elaborar o plano, nesse caso aqui eu estou usando o plano estadual, mas se você está aí no município, pode ser no seu plano municipal, né, pensar estratégias, como eu posso tentar combinar uma área técnica, né, com uma outra área, uma rede de cuidado, uma linha de cuidado com PIX, né? São coisas que vocês também podem tentar pensar, algum programa que seja do município, inserir PIX, né? Utilizar essa sabedoria já instalada no território e trazer essa sabedoria para dentro do serviço de saúde, ou trabalhar uma linha de cuidado em que o serviço de saúde saia dos muros, né? E chegue também até a população. Então, perceba quando a gente começa a pensar, né? Há muitas ideias. Claro que você vai ter que ajustar cada ideia dessa de acordo com a sua realidade, né? Lembrando que a Bahia é um território grande, né? Não dos maiores, né? Não é o maior estado, mas temos diferenças, né, regionais bem significativas. Se a gente comparar, né, os 4 cantos do estado, você vai ter diferentes realidades. E observe que há muita riqueza instalada. Quando a gente para pensar que temos, por exemplo, a Chapada Diamantina, na região, né, que tem uma riqueza muito grande de povos tradicionais, o uso de águas termais, como temos fontes termais, né, aqui na Bahia, locais que têm tanto as cachoeiras quanto as águas, né, de banho, né, de termalismo. Então, temos mar, né, para quem mora nas cidades marítimas. Então, se você parar para pensar, a própria natureza ela traz muito recurso que pode ser usado como recurso de saúde. Né? Então, cabe mesmo a gente ir pensando nessas estratégias e isso está bem alinhado com a essência, né, das FICs como um todo, que é essa conexão com a natureza. Algo que foi muito quebrado ao longo dos anos, porque a forma como a medicina ocidental ela surgiu com uma fragmentação, né, com a natureza. Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas quando a gente para pensar, fica parecendo assim, que a natureza é uma coisa e eu sou uma outra coisa, outro universo, como se não houvesse conexão. E a gente sabe que há uma conexão, basta você olhar aí no seu território que com certeza você vai identificar alguma mudança no perfil epidemiológico da sua população. Uma mudança que acontece, por exemplo, quando muda a estação do ano, quando chega a época do inverno, quando chega um verão extremo, absurdo, aquela onda de calor, né? Ou uma população que mora numa região mais isolada, que tem, não sei, algum rio perto, e quando o rio enche, não sei, aumenta a umidade no local e isso agrava o problema respiratório. Enfim, se você parar para pensar, essas variações climáticas na saúde, você vai perceber, né? Você vai conseguir identificar se não é que já está, né, uma coisa muito exposta e você já tem total consciência disso. E isso também encaixa muito bem com essa essência das FICs, né? Essa conexão com o todo, né? com a natureza. Por que eu estou trazendo essas reflexões? Porque isso ajuda muita gente no sentido de posicionamento. Na hora que eu for apresentar as FICs para meus colegas de trabalho, para meu gestor, eu tenho que estar bem fundamentado no que eu estou falando. Imagine que você vai comprar algum produto e aí a pessoa vai vir mostrar aquele produto e ela não sabe explicar bem o que é, ou você pergunta, a pessoa não transmite muita confiança, você fica, né, desanimado, desacreditado, começa até mesmo a questionar se aquilo ali vale a pena ou não. Então, observe, se você está em um território em que as FICs não têm muita visibilidade, mas você sabe o que é, você entende o que é. Então, a depender da forma como você se posicionar, você pode abrir, né, muitos caminhos, né, muitas pessoas podem despertar para essa prática, né, todas as lutas que tem aí inseridas no seu território, tá? Então, essa conversa também, essa nossa web também, é muito no sentido de despertar esse olhar, essa reflexão sobre posicionamento. Como é que eu estou levando as FICs para o meu território? Quando alguém me pergunta sobre a prática que eu faço, por exemplo, não sei, meditação. Aí alguém vem me perguntar, como é que é a meditação? Se eu não souber explicar, né, o básico, a pessoa não vai ter confiança, sabe? Então, a questão da gente ter mesmo esse domínio. E se por acaso você pensa, poxa, eu não estou acertando, né, ter esse posicionamento, não se preocupe, a gente está aqui exatamente para poder apoiar vocês, que é o nosso papel enquanto área técnica,
pensar essas estratégias, ajudar a identificar no seu território o que é que pode já ter instalado, né, que já pode ser um recurso a ser usado como tipo de PIX, o que é mais favorável para você tentar fazer, por onde começar, agregando, né, um indicador com o outro, agregando uma linha de cuidado, começando dentro da minha unidade de saúde, como é que é isso? Então, a gente está aqui para poder apoiar vocês, ouvir, né, vocês posteriormente, como eu falei, a gente vai ter divulgado aí o nosso e-mail, nosso telefone, poder ouvir um pouquinho da realidade e ver como poderemos, né, auxiliar a desbravar esse caminho, tá bom? Então, aqui no plano estadual, eu marquei com a setinha vermelha esse indicador que é o que buscado, que é de realizar a educação permanente para os municípios que ofertam PIX, e temos os dois, a ação é realizar a educação permanente, e os indicadores vão ser o número de municípios com profissionais qualificados e número de profissionais qualificados, né? Um desdobramento. Como é que a gente desbrava esse caminho, como é que a gente se articula aqui para poder cumprir essas metas? Nós buscamos sempre parcerias, né? Um exemplo agora foi a Universidade Federal de Santa Catarina, em que o Estado da Bahia fechou, né, a parceria, assinou um termo de cooperação para o curso de aurículo. É um curso que já aconteceu aqui no Polo da Bahia, que foi no mês de abril. Foi uma experiência muito legal, tivemos muitos municípios participando, que nos deixou, né, extremamente felizes e nos motivou ainda mais a poder aperfeiçoar essa web para poder levar para vocês, porque nós tivemos vários relatos de municípios que estão começando agora, que esses profissionais que vieram para fazer o curso de aurículo são os primeiros que estão levando as PICs para o território, né? Então, tem muitos locais que as PICs estão assim, na iminência, né, de nascer. Então, isso ajudou a gente também até a balizar, né, a nossa apresentação aqui para poder tentar caminhar, né, tanto com as pessoas que estão começando agora e também poder falar um pouco mais para aqueles municípios que já estão mais avançados, porque temos também, né, essa felicidade, né, para partilhar com vocês, que são os municípios com experiências bem-sucedidas, que já têm essa oferta de PIX já, né, há um tempo, e quando nós conversamos com eles, né, e procuramos saber como é que começou toda essa luta, geralmente eles falam que tem demanda, né, no município, então as pessoas conheceram o PIX, a população está informada, né, sobre o que é PIX, já conhece, já tinha algum profissional que fazia alguma prática, começou muitas vezes no momento pontual mesmo, na atividade comemorativa, na feira de saúde. Aquilo ali foi ganhando campo, né, foi ganhando espaço, a população foi conhecendo, foi gostando. E os profissionais também sentiram uma diferença no seu dia a dia de trabalho, e isso motivou, né, que alguns profissionais, por conta própria, buscassem especialização, né, porque tinham a curiosidade, tinham também alguma necessidade sua, ou familiar, para poder cuidar, mas, querendo ou não, de alguma forma, o profissional buscou aquela formação. Houve também relatos de municípios que incentivaram a formação dos profissionais, como a gente tem que muito agora, teve nessa experiência do curso de aurículo de gestores, que inscreveram várias pessoas para fazer o curso, né? Não foi aquela coisa de vir só um profissional ou dois, né? Teve um município mandando vários profissionais, 5, 6 profissionais que faziam o curso de aurículo, o que para a gente também é uma coisa muito legal. Imagine, de um município você já ter 5 pessoas, né, formadas numa mesma turma, para um lugar que não tinha nada, ou que tinha só 1 ou 2 profissionais, é um avanço muito grande, sim. Então, a gente percebeu na trajetória dos municípios que já têm essa oferta mais firme, uma oferta bem instituída, que começou, nesses momentos mais pontuais, houve uma expansão, né, da formação desses profissionais, as PICs foi ganhando espaço, foi ganhando conhecimento, né, ali dentro. A gestão do município incluiu o material de PIX, né, o material usado, seja sementinha de aurículo, óleos essenciais, agulhas de acupuntura, aí depende muito de cada prática, mas o caso é qual o material que vai ser usado. Né? Então, os profissionais listaram esses materiais, o município incluiu aquilo ali na licitação, na sua lista de compras, e faz o pedido desses materiais junto com os demais materiais, o copédio, o algodão, o álcool, o esparadrapo, a seringa, né, entrou como item, né, foi confeccionado, se eu não me engano, acho que é um termo, tem um nomezinho, me fugiu o nome exato agora, mas como se fosse um catálogo, né, o município confeccionar o catálogo para poder descrever ali quais são os materiais que ele está habilitado a comprar. Então, se ele está lá habilitado a comprar, por exemplo, luva tamanho PMG, caixa de perfuro cortante da pequena, da média, da grande, esparadrapo grande, esparadrapo pequeno, né? Tem as variações, isso tudo tem que estar no catálogo. O material de PIX está lá também no catálogo.
Né? Então, a depender da oferta, que vai variar de município para município, a depender da oferta de PIX que tiver, vai ter lá também o material, né, que vai ser usado. Lembrando que alguns materiais já são materiais de rotina, né, a exemplo do micropore, né, geralmente se compra para o serviço hospitalar, micropore, algodão, álcool, né? Então, algumas coisas no município já tem, né? Esse acesso já instituído, né? Já faz parte lá da lista de compras, né, daquele município. Outros materiais são materiais que podem ser compartilhados. Exemplo, um tapete para yoga. Você pode usar para yoga, pode usar para fazer uma meditação, pode usar para uma outra atividade que não seja Pix. Uma caixa de som, você pode usar também para várias outras atividades. Então, isso também é uma coisa que vocês devem conversar com a gestão, para na hora de listar material, não criar também aquela sensação que vai ter que comprar um bocado de coisa nova, porque às vezes não é. E tem prática, gente, falando assim, bem diretamente, tem prática que nem precisa de material. Por exemplo, uma meditação, um reiki, né? Qual é o material que precisa? Né? Caso vocês não conheçam as práticas, depois quando vocês puderem ler um pouco mais, né, nos materiais, vocês vão ver que são práticas de cunho energético, né, que você não precisa ter um material concreto para fazer. Né? Você precisa ter um espaço, se for um atendimento individual, uma maca, que certamente também já tem no consultório, geralmente os postos de saúde já tem, para fazer, por exemplo, uma aplicação do reiki, né, que é feito com imposição de mãos, então não tem material, né, físico envolvido, e o que vai precisar já está lá, né, que é o espaço. Então, são coisas também que vocês podem tentar levar no diálogo para o gestor, tá? Então, nosso plano estadual de saúde, nós temos esses indicadores, né, a serem atendidos, e no plano anual de saúde, que é a programação, né, como o nome sugere, ano a ano, anual, para esse ano de 2025, nós não temos um orçamento próprio de PIX, né, a previsão orçamentária está agregada para a área de nutrição, que é esse código que eu botei para vocês aí, o PAOE, que é o Plano Anual Orçamentário Estadual, de número 2767. Esse número, gente, é o que designa a natureza do dinheiro. Então, o dinheiro que vem é o dinheiro para quê? Para a ação educativa, é o dinheiro para comprar material, é o dinheiro para construir alguma coisa, né? É um código que classifica, né, o destino, né, desse recurso. Então, o recurso que vem é um recurso para a nutrição, não é um recurso para a PIX, ok? Então, para esse ano, não temos previsão orçamentária dentro do Plano Estadual de Saúde, o que só reforça para nós, né, essa importância da gente poder trabalhar de maneira agregada, né, de poder desenvolver ações em conjunto, né, para que nós possamos galgar, né, o espaço dentro dos serviços, ok? Não quer dizer que no próximo plano, né, no plano do ano que vem, por exemplo, não tem alguma previsão, né, vai que tenha. Mas não é uma coisa que está dentro da nossa governabilidade enquanto área técnica, né, resolver. Não somos nós que temos esse empoderamento, né, como eu poderia falar, essa governabilidade mesmo, né, de escolher. Né? Não é o nosso papel aqui enquanto técnico, como o nome sugere, né, são as análises técnicas, são as avaliações, né, poder fazer parcerias com instituições para poder galgar, né, nossos espaços, né, para poder implementar a política, ok? Mas essa questão do plano em si, né, essas definições, a gente sugere, né, conversa junto, a confecção do plano, né, como um todo, não é algo que está dentro, né, que fica só dentro da nossa área, tá bom? Eu achei importante também poder trazer isso, porque é dúvida recorrente também que chega até nós, certo? A política nacional de promoção da saúde é uma política que eu trago aqui para vocês poderem ver, e eu já grifo aí de vermelho, lá no item 6, como vocês devem estar vendo aí, que traz como um dos objetivos valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas integrativas e complementares. Então, perceba que a gente já tem aí uma outra política que cita o PIX. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque se vocês explorarem um pouco mais essa política nacional de promoção da saúde, vocês vão ver aí onde eu grifei também o artigo 14, tem lá os itens o 5 e o 6, que fala sobre incorporar ações de promoção da saúde no plano plurianual municipal de saúde, destinar recurso orçamentário e financeiro para a realização de ações da promoção da saúde. Então, cabe aqui uma primeira reflexão. Eu estou aqui no meu município, estamos elaborando
a nossa política municipal de promoção da saúde. Por que não incluir PIX como uma forma de promoção da saúde? O que é que a gente vai trazer aqui para esse município como promoção da saúde? Você pode ter lá várias abordagens, como a gente tem as mais comuns, por exemplo, a prática de atividade física e ações de combate às doenças crônicas não transmissíveis. Geralmente é isso que mais aparece, né? Quando se fala de promoção da saúde, são os dois grandes carros-chefes. E aí fica, né, uma reflexão. Por que não incluir, né, PIX como meio de promoção da saúde? Né? Não fica essa orientação, né, esse conselho técnico, né, de poder pensar, né, nessa reflexão. Um outro programa que também cita PIX é o programa Academia da Saúde, onde eu já deixei listado em vermelho também, práticas corporais e atividades físicas, práticas integrativas e complementares e educação em saúde. Práticas corporais nós temos várias dentro da medicina, das práticas integrativas. Né? Da medicina chinesa, temos várias. Biangun, Tai Chi Chuan, Qigong, a yoga indiana, mas é também uma prática corporal. Temos biodança, dança circular, tudo, né? Prática corporal. Então, perceba como se a gente pensar em PIX, como já, né, abrange muito o leque dentro das práticas corporais. E tem também grifado ali as práticas integrativas e complementares, que podem ser aquelas que não são corporais, né? Por exemplo, as práticas individuais, como a auriculoterapia, como a acupuntura, como a aromaterapia, como o reiki, não são práticas corporais, né? Mas são PICs. Um termalismo, né? Para que você está em um território que tem uma água termal, para quem sabe, né? Você já não tem essa riqueza dentro do seu território. E educação em saúde. Por que trabalhar em educação em saúde? Para que a gente possa trazer à tona essa essência das práticas integrativas, possa dar visibilidade da oferta, né, de PIX, possa dar visibilidade do alcance, né, do que a PIX veio para propor, né, que é toda uma forma de reconstruir, né, os modelos de saúde, uma forma mesmo de você pensar como eu vou, né, prestar uma assistência numa visão diferente da biomédica, como é que eu vou conseguir enxergar um indivíduo, né, por uma outra mente que não essa mente que eu aprendi na faculdade. Então, isso é muito da essência, né, das práticas integrativas, e a gente faz isso através da educação em saúde. Seja a educação em saúde dentro da nossa própria equipe de trabalho e a educação em saúde também para os usuários. Eu lembro quando eu fazia residência, a gente tinha muito uma atividade que era de sala de espera, mas naquela época não se falava muito de PIX. Aí eu posso, se naquele tempo, né, já tivesse conhecimento de PIX que eu tenho hoje, com certeza eu iria sugerir para alguns momentos desse de educação em saúde ou de uma outra atividade em grupo, poder falar sobre isso. Porque acredite, gente, tem pessoas que não conhecem, não ligam para a gente, aí não sabem bem o que é, que nunca ouviu falar, ou que já tinha ouvido falar, mas que não sabia que era PIX. Então, perceba que a gente tem aí vários assim, níveis, né, de compreensão sobre as práticas. Então, nunca é demais você tentar sempre defender, né, essa sua bandeira, se você é um entusiasta das PICs, defender essa bandeira e tentar mesmo galgar esses espaços, né, para a conversa mesmo, para a educação e saúde. Vale muito a pena, assim, sem dúvida, tá? Sobre financiamento das ações ligadas à prática da atividade física, eu deixo aqui para vocês essa portaria, que é a portaria de número 1105, de maio de 2022, em que ele fala, descreve, né, a portaria descreve como acontece esse financiamento. Eu não vou ler tudo aqui para vocês, né, porque não é a nossa proposta, mas deixo aí para vocês poderem entender como é que acontece, né, esse financiamento da atividade física, como é que isso chega até o meu município. Se a atividade física que eu vi lá no slide anterior cita prática corporal, então, se eu fizer alguma PIX como prática corporal, eu vou conseguir, com o financiamento da atividade física, financiar essa PIX, essa prática corporal, né? Aparentemente, sim, é uma coisa possível, né? A gente mesclando esses documentos, né? Se apropriando da portaria 1105 e do programa, né? Que eu mostrei no slide anterior. Tá? Então, pensem com carinho, reflitam, né, sobre isso, porque eu acho que pode sim ajudar vocês. Com base nessa mesma portaria, a 1105, nós recebemos recentemente essa nota técnica, que está projetada aí na tela para vocês, que é a nota número 36, que foi emitida pelo Ministério da Saúde, que vocês vão ver logo aí no item 1 no assunto, falando que trata-se da orientação do uso de PICs para cuidado de pessoas com dor crônica na atenção primária à saúde.
né? Como eu falei, o embasamento dessa nota é a mesma portaria de antes, da 1105, mas a nota ela veio para dar um recorte a esse grupo específico de dor crônica. Então, por que eu fiz questão de trazer isso para cá? Porque vai que no seu território você tenha essa condição aqui, ó, que está destacada no quadro, com a setinha vermelha, tipo de dor, dor lombar, fibromialgia, dor crônica não especificada. Vai que no seu território você olha e diz assim, poxa, o que eu mais tenho aqui são pessoas com dor. Nossa, a procura de pessoas aqui na unidade de saúde por conta da fibromialgia é muito elevada. Né? E aí eles têm já as PICs recomendadas, então se no seu território tiver já profissionais com alguma dessas formações, né, pode sim tentar associar, se é que vocês já não fazem isso, né, tentar associar o uso das PICs para assistir a essa população. Tá? Como eu venho falando desde o início, as PICs ela têm uma essência muito forte de promoção da saúde. Não é problema nenhum que a gente use as PICs para o tratamento já né, numa condição de saúde, de doença. Não é problema. Agora, a gente não pode limitar que o uso das PICs aconteça dessa forma. Ou que as PICs vinham lá por último de tudo, depois que você já tentou todas as estratégias e nada mais acerta e vamos tentar PICs. Né? É isso que deixa a gente um pouco preocupado do ponto de vista técnico, dessa forma como as PICs nascem, né, dentro do território. Então, o objetivo das PICs não é substituir uma dipirona por uma prática, por uma né, aurículo, ou uma acupuntura, ou um yoga. Não é né, trocar uma coisa pela outra. É poder, de fato, trabalhar meios de promover a saúde, certo? E porque a gente usa também PICs, e existem documentos e notas que recomendam o uso de PICs para tratar a doença? Por uma razão muito simples. A gente tem um público extremamente adoecido. Hoje em dia é muito raro você atender alguém que não tenha nada, que não sinta nada. Então, a gente também não pode fechar os olhos para isso. Né? O que eu estou tentando trazer aqui é exatamente esse equilíbrio, é poder balizar né, um pouco esse diálogo, de você tentar olhar para o estado do seu território, o que é que vai favorecer que as PICs cheguem aqui no meu território. Nesse momento, o que vai favorecer para mim é poder tratar a doença, porque eu tenho pessoas né, adoecidas. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas lembre-se que as PICs não veio apenas para isso, não veio substituir medicamento, não veio para ficar lá como a última estratégia né, da sua caixa de ferramentas, certo? Por isso, a importância de se trabalhar a educação em saúde, né, para poder educar a população, educar os trabalhadores também desse potencial, saber que ele tem ali no território, o gestor poder saber, né, seus colegas de trabalho também poderem ter essa consciência que há uma ferramenta né, de grande potencial dentro do território, né? Trabalhar com PICs é algo muito transformador. Dos municípios que a gente conversa, que já tem essa experiência bem sucedida, eu não vejo ninguém arrependido né, por ter investido nas PICs. Pelo contrário, né, só ganha visibilidade, que é o que a gente busca muito aqui, né, poder expandir a política para todo o território baiano. Nessa tela aí, vocês estão vendo, eu já deixei grifado também a citação da portaria 1105, que é essa que a gente viu agora há pouco, falando das PICs que foram incorporadas ao SIGTAP. Para quem não conhece o SIGTAP, é aquela tabela de procedimentos do SUS, em que você acha todos os procedimentos, consultas e também as PICs. Dá para achar no Google, caso alguém não conheça, você pode digitar lá SIGTAP, vai abrir uma tabela e você digita ali o que você quer. Então, você põe lá, por exemplo, como está citado aqui, vou pegar um exemplo aqui, sessão de musicoterapia. Aí você digita lá e vai aparecer, né, tudo. Quem pode fazer a musicoterapia, né, quais são os profissionais habilitados, o que é a musicoterapia, a descrição da atividade, qual é a ferramenta que eu uso para registrar, qual é o tipo de boletim, né, se for no caso de usar o BPA, que é o boletim, me fugiu agora, BPA, boletim de produção ambulatorial. Tem o individual e tem o consolidado. Tá? Então, o SIGTAP explica tudo, né? Um manual bem fácil de poder ter acesso, porque vai né, falar todo o passo a passo, as ferramentas que você usa para poder registrar as PICs. Então, essas práticas aqui, que estão em caixa alta, destacada na nota técnica, são as atividades que receberão o financiamento, né, que foram incorporadas ao SIGTAP. Tá? A nota também vai ficar disponível para vocês no final do slide, lá no linkzinho, para vocês poderem clicar e poder ter uma leitura mais aprofundada. Tá? Um outro marco que eu trago, que fala sobre PICs, é a nossa política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos. Essa já tem uma certa história, né, uma certa carreira, era lá do ano de 2008. Creio que seja mais comum também dentro dos territórios, que a farmácia viva, né, as hortas,
geralmente são ações mais disseminadas, principalmente dentro da atenção primária. Então, creio que essa política deve ser um pouco mais do dia a dia, né, de vocês, mas para quem não conhece, ou para o município que está querendo instituir uma horta medicinal, né, trabalhar com fitoterápicos, vale a pena, assim, mergulhar um pouco mais nessa leitura, tá bom? Já temos algumas plantas medicinais e fitoterápicos no SUS, tem aí a listazinha do RENAME, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Então, você vai ver que tudo que está listado são fitoterápicos, né, vocês devem estar vindo aí na tela, alcachofra, aloeira, babosa, cáscara sagrada, espera santa, guaco, do outro lado ali tem hortelã, garra do diabo, pluntago, né, são medicamentos que já são fornecidos pelo SUS. Então, perceba que já é um caminho que a gente consegue desbravar para fortalecer as PICs dentro do território, né, dentro de uma oferta que já está instituída, né, dentro do Sistema Único de Saúde, ok? Caso seja a tua experiência, também comentem no bate-papo, viu? Que no final a gente lê e vai poder gostar também de ouvir essas experiências de vocês. Na política nacional, ainda nessa política nacional de plantas medicinais e fitoterápicos, eu deixei destacado, né, o que eu acho que pode chamar a atenção de vocês, que é a questão do incremento financeiro, que eu grifei ali, que fala, o incremento financeiro é a disponibilização de repasse financeiro federal destinado ao desenvolvimento de ações descentralizadas no âmbito da política e programa nacional de plantas medicinais e fitoterápicos no âmbito do SUS. Consiste em recursos adicionais destinados aos municípios para o desenvolvimento de ações locais com plantas medicinais e fitoterápicos. Né? Então, eu acho que isso pode trazer um pouco mais de segurança para vocês na hora de dialogar, né, com seus colegas, com o gestor, e poder levar mesmo instruções normativas, né, poder levar material técnico para dar maior embasamento, certo? Aqui no Estado, nós não temos a política estadual, né? Mas temos o núcleo estadual de plantas medicinais e fitoterápicas, que eu deixo aí na tela para vocês também um print da nota técnica. Do ladinho aqui, vocês devem estar vendo com a seta vermelha os contatos. Essa parte do núcleo, né, do Fitobahia, que é o núcleo de plantas medicinais e fitoterápicas, ele fica em uma outra diretoria, né, que é a diretoria de assistência farmacêutica, a DASF. Então, como ligado, né, a medicamentos, foi um núcleo que foi agregado lá, né, na DASF, não na área técnica. Mas isso não impede, claro, da gente fazer, né, trabalhos associados, né, em conjunto. Eu havia falado que essa nota técnica, número 36, que é do Ministério da Saúde, ela traz um recorte, né, do uso das PICs voltado para alguns grupos específicos, né, que é o caso do grupo da dor crônica, que é uma situação muito recorrente dentro da atenção primária à saúde. O embasamento dessa nota é a mesma política que a gente viu, a mesma portaria que a gente viu no slide anterior, que é aquela portaria 1105, né, na questão do financiamento. Então, a nota só fez mesmo dar um recorte, né, uma roupagem, numa portaria que já estava em vigor. E aí, o que é que ele traz aqui como sugestão? Os tipos de dores mais comuns, né, que é dor lombar, fibromialgia e dor crônica não especificada, e as PICs que são recomendadas para cada caso, certo? Então, o que é que eu estava sugerindo para os municípios? Se no seu município você tem algum perfil, né, epidemiológico que se encaixe nesses casos, ou da dor, ou da fibromialgia, ou da dor crônica, já pode ser um pontapé, né, caso vocês não tenham usado PICs para tratamento desse público, já é um pontapé para poder conversar com o gestor sobre o uso, né, dessas práticas integrativas para atender esse público. Nesse momento também, eu pontuava que não é problema nenhum que as PICs sejam usadas, né, para tratar uma doença, porque a gente tem um público adoecido muito grande. Mas o que a gente tem que se atentar é que as PICs não servem apenas para isso. Né? As PICs não vêm com a proposta de substituir o medicamento. Porque pense comigo, se eu prescrevo um medicamento e no lugar do medicamento eu começo a usar PICs, vocês concordam comigo que o raciocínio continua centrado no raciocínio na doença, né? E não em revitalizar a pessoa, ele não está sendo um raciocínio baseado na saúde, né? Centrado na pessoa e sim na doença. Então, acho que mais ou menos no momento que o YouTube parou, eu falava um pouco disso, né? Dessa reflexão, para a gente não minimizar esse potencial das PICs, ok? Mas, querendo ou não, se você tem aí, né, um público que atende a algum desses critérios, tem profissionais que têm alguma dessas formações, já é sim um grande motivo de você pegar a sua nota, né, poder conversar com o seu gestor
e partir para as tratativas, né, de tentar mesmo implementar esse cuidado. E tenho certeza que vocês vão ter resultados muito, muito positivos. Eu não conheço nenhum município que começou a trabalhar com PIX e que se arrependeu, ou que, né, não deu certo, ou que teve prejuízo. Não conheço nenhuma história. Acho que o único arrependimento do pessoal é de não ter começado antes, né? Mas até então a gente não tem nenhum relato, não chega para nós nenhum relato de que foi uma ideia ruim, né? Ter investido em PIX. Não, não foi isso. Né? Então, fica aí o nosso incentivo, essa nossa técnica, o conselho, né, técnico, a orientação técnica, para tentar ter essa sensibilidade, né? O que é que eu tenho no meu território e o que é que eu tenho de instrumento que pode me ajudar a trazer as PICs aqui para dentro do meu serviço ou do meu município, certo? Na última partezinha aqui da nota, eu havia grifado alguns procedimentos que estão listados, né? Então aí até em caixa alta, que são os procedimentos que foram incorporados lá no SIGTAP. O que é o SIGTAP? É uma tabela de procedimentos. No SIGTAP você acha todo tipo de procedimento, desde procedimento, por exemplo, ultrassonografia, uma cirurgia, vai estar listado lá no SIGTAP, vai ter um código, e os procedimentos de PICS também, né? As sessões, como você vê aí escrito, sessão de arteterapia, sessão de musicoterapia, yoga, dança circular, tem tudo lá no SIGTAP, né? Aparece um código, que é o código que você pode usar para poder registrar as ações. O SIGTAP é um manual muito fácil de ser usado, porque quando você digita o tipo de PICS ou de procedimento, e você clica lá no Enter, vai aparecer toda a descrição. Aparece quais são as categorias profissionais habilitadas para executar aquela prática, aparece o que é a prática, né, a descrição da prática, aparece o valor destinado, né, para aquelas PICs que têm algum tipo de financiamento agregado. Mais à frente vocês vão ver uma tela, que vai ser um outro assunto que eu vou falar, mas que a gente vai cair de novo no SIGTAP para vocês vão poder entender melhor, né, caso alguém não conheça. Depois disso, eu estava falando, né, vinha falando da Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, que é do ano de 2008, então eu creio que essa seja mais popular, né, deve ser mais conhecida entre vocês. Nós temos uma familiaridade já, né, com essa questão das farmácias vivas, hortas medicinais, já é uma ideia mais recorrente dentro dos serviços, principalmente da atenção primária. Mas eu trouxe aqui também, caso alguém não conheça, vale muito a pena, né, dar um mergulho nessa leitura, se apropriar um pouco mais e poder identificar se o seu município é um município que tem uma inclinação para poder trabalhar com plantas medicinais e fitoterápicos, ou se de repente já não está até acontecendo, né? E se estiver acontecendo, vocês podem deixar a experiência também, que a gente gosta de ouvir, né, os relatos, para quem já está tendo uma vivência, tá bom? Nesse universo, né, das plantas medicinais e dos fitoterápicos. Aqui dentro da CESAB, no núcleo, né, de fitoterapia, fica agregada a uma outra diretoria, que é a Diretoria de Assistência Farmacêutica, a DASF. Então, não fica diretamente com a gente na mesa de PICs. Mas, claro que não impede da gente fazer diálogos conjuntos, tá? Eu trago aqui as plantas medicinais e fitoterápicos no SUS, né, que já são incluídos dentro da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, creio que vocês também já devem ter ouvido falar da RENAME, né, que é essa relação, e você vê aí já o nome dos fitoterápicos, né? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do SUS existe a oferta desses fitoterápicos para serem usados, né, pela população. Então, você vê listado aí hortelã, salgueiro, unha de gato, aroeira, alcachofre, espinheira santa, são as plantas medicinais e fitoterápicas que estão dentro do RENAME. Então, da mesma forma que você tem a lista de medicamentos essenciais, né, para outras agregada a outros programas, você tem os fitoterápicos agregados a esse programa, né, que já fazem parte do SUS. Então, já fica aí, né, um caminho também que pode ser desbravado, né, com vocês para trabalhar, né, fitoterapia dentro de serviços de saúde. Aqui eu trago um grifo, né, nessa partezinha em vermelho, sobre o incremento financeiro, que eu imaginei que era uma coisa que poderia chamar a atenção, né, de vocês, em que ele fala que o repasse financeiro consiste em recursos adicionais destinados ao município para desenvolvimento de ações locais com plantas medicinais e fitoterápicos. Então, já existe um fluxo, né, que é instituído um recurso federal, né, que vem diretamente para os municípios que trabalharem dentro dessa política. Né? Quando vocês lerem um pouco mais essa política com mais detalhes, vocês vão ver que tem todas as orientações, né? Todo um passo a passo de como
solicitar, né, o programa, o que é que eu devo fazer, o que é que meu município deve ter, né, tudo bem explicadinho, tá? Então, vale a pena, sim, a leitura. Trago aqui também a nota técnica estadual, né? Como eu falei, nós não temos programa estadual de plantas medicinais e de fitoterápico, mas temos o núcleo estadual, que fica dentro dessa diretoria, né? Da DASF. Então, eu trago aqui só um recorte da nota. Essa nota vocês podem acessar depois, porque lá no final dos slides vai ter o linkzinho, como eu venho falando com vocês, né? Todo o material que eu estou usando aqui é um material de acesso público, tudo você encontra no site, então vocês podem depois acessar para se apropriar melhor. E eu deixei já a setinha em vermelho aqui na parte dos contatos, caso vocês desejem, né, escrever para o núcleo, né, para tirar alguma dúvida, para conversar sobre a situação do território, né, para quem deseja embarcar, né, nessa PIX, né, que é essa parte de planta medicinal. Um outro instrumento muito útil para a gente, para poder fazer gestão de PIX, é o manual de implantação do serviço de PIX, também disponível, né, na internet de acesso público. Deixei grifado ali em vermelho a parte que ele fala: criação de serviços na atenção básica, criação de serviços hospitalares e serviços ligados às redes temáticas. O que são essas redes temáticas? É você poder trabalhar as PICs dentro do contexto específico, como a gente viu mais ou menos na nota que passou agora há pouco, né? Fibromialgia, dor crônica, pessoas com TEA, infertilidade, enfim, qualquer outro tema ou outra linha de cuidado, que pode, inclusive, existir uma linha de cuidado que seja muito típica da sua região, muito característica, né, da sua região, do seu município, que de repente as PICs vai chegar para agregar muito, tá? Então, o manual é o manual do Ministério da Saúde, ele traz todo o passo a passo. Eu deixei aí o sumário para vocês poderem ver que ele é bem grande, mas como eu falei, né, do material que eu estou trazendo aqui, eu não vou me aprofundar em nenhum deles. É mais a título mesmo de dar a vocês materiais para consulta, para leitura, para aprofundamento, tá bom? Sobre a tela do SIGTAP, voltamos para ela, eu fiz um printzinho e deixei aí já listado, né, em vermelho, os procedimentos que, no momento, são procedimentos que têm valor financeiro agregado. Perceba que mais ao final da tabela, você vê aqui, ó, total ambulatorial. Você vê aqui, R$ 3,67, né, aqui do lado esquerdo da tela, a sessão de acupuntura, aplicação de ventosas e moxa, R$ 13,67, sessão de acupuntura com inserção de agulhas, R$ 4,13. Observe que eu listei também, em vermelho, que está falando ali, média e alta complexidade. O que é que isso quer dizer? Significa dizer que, se eu tenho algum hospital, né, porque o hospital é de média e alta complexidade, né, um outro nível de atenção, se eu tenho algum hospital que realiza essa prática, no momento que ele lançar esse registro na base de dados, né, de acordo com esse código do SIGTAP, ele vai receber esse faturamento. No momento, temos só três procedimentos que são que recebem, né, esse valor financeiro, que são esses dois que vocês estão vendo em tela, e o nosso terceiro aqui, que é a sessão de eletroestimulação. Certo? Observe que na aba mais embaixo, onde tem descrição, é onde aparece o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, é onde aparece a classificação do serviço, a origem. O que é que isso quer dizer? Isso, gente, é uma espécie de dicionário da prática que eu estou pesquisando. Então, eu quero saber se a auriculoterapia é uma prática que o nutricionista pode fazer. Se você entra no SIGTAP e joga lá auriculoterapia, vai para o final da página, nessa parte aí que tem descrição, você vai ver o que é a técnica, né, descrevendo o que é essa técnica e o CBO, Código Brasileiro de Ocupação, quem está habilitado a fazer. Então, é uma forma de você poder, né, ver os profissionais habilitados. Outra forma também que vocês têm de ter esse acesso é procurando as resoluções dos conselhos, né? Os conselhos regionais de cada categoria profissional também emitem regulamentações. Então, é outra forma também. Agora, o SIGTAP, ele lhe dá uma visão mais geral, porque você vai ter a lista, né, de todo profissional habilitado para aquela prática, tá? E outras práticas também, né, que não seja PIX, né? O SIGTAP, ele traz de tudo. É que eu estou trazendo o recorte de PIX porque é o nosso tema que está sendo falado aqui. A política nacional de humanização, Humaniza SUS, é uma política que também traz muita tona essa questão voltada para as qualidades da relação de trabalho, que traz mesmo repensar os modos de trabalhar, tanto nas relações de trabalho, né, relações de poder, relações hierárquicas, a micropolítica do trabalho, e se fala muito também, dentro da política de humanização, sobre cuidado, né, cuidar de quem cuida.
No primeiro momento, a Política Nacional de Humanização, ela trouxe um enfoque muito mais voltado para o usuário, né? Porque a gente sabe que sempre teve muitos nós, muitos entraves nas portas de entrada para o serviço de saúde. Então, isso motivou, né, foi a bola propulsora para a Política Nacional de Humanização. No próximo slide, vocês vão ver que a política estadual de humanização, né, a da Bahia, o que traz um diferencial aqui para o estado da Bahia é o fato da política estadual focar também no trabalhador. Então, se fala do acesso aos usuários, sim, com certeza. Mas se fala também do trabalhador, porque também é importante, né, cuidar de quem cuida, conversar com quem está cuidando de outras pessoas, certo? Então, pensando na esfera maior, que é a Política Nacional de Humanização, eu destaquei algumas coisas aqui que combinam bem, né, que encaixam bem com a nossa política de PIX. Dentre elas aqui, logo na primeira linha, vocês vão ver que está grifado assim, defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro e a todos oferece a mesma atenção à saúde, sem distinção de idade, etnia, origem, gênero e orientação sexual. Por que é que isso me chamou a atenção? Aquele lembrete que aqui no estado da Bahia nós temos uma riqueza enorme de povos tradicionais, de comunidades tradicionais, de terreiros que trazem muita sabedoria popular, muito cuidado de saúde, enraizados ali na sua crença. Né? E aí é um conceito também que a gente precisa trabalhar dentro da educação de saúde, de que as práticas integrativas não é uma prática espiritual, né? Não é uma prática ligada a questões religiosas, não. Né? Mas você pode ter algum uso, né, dessa, como é que eu poderia explicar? O recurso da saúde, o instrumento, pronto, essa é a palavra. Um instrumento de se fazer saúde, por exemplo, chás, banho de folhas, uso de ervas, isso né, a gente viu lá na Política Nacional de Humanização, que é um instrumento de saúde. O fato de ser um instrumento de saúde não impede que uma religião, uma crença, use aquilo ali dentro do seu universo, sabe? Uma coisa não invalida a outra. O fato de um instrumento de saúde estar agregado em toda uma cultura não invalida o fato de ser, né, um recurso que você pode usar dentro da unidade de saúde. Então, conversar sobre isso é também tocar nessa esfera da educação e saúde. Então, perceba como isso casa muito bem com a humanização. Porque se é para oferecer, né, um tratamento sem distinção, se é para o usuário ser acolhido ali dentro do universo dele, dentro do saber que existe, né, ali no universo dele, ele não pode ser, né, rejeitado por conta disso, não, ele não está ali para ser julgado pelo profissional de saúde. Certo? Nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos também trabalhar esse nosso posicionamento, né, já temos, inclusive, experiências muito ricas, né, muito belas, de unidades de saúde, em que tem essa conexão, né, com a sua população, com os saberes tradicionais. Então, perceba como as FICs, ela traz um potencial assim, de abrir portas para muitas conexões. Né? É um trabalho árduo, verdade, né? Não estou dizendo que é fácil, porque amanhã a gente vai acordar e vai estar tudo lindo no nosso território, tudo construído. Não é. É um trabalho longo, mas que nós precisamos mesmo fomentar esses espaços, né, de troca de informação, esses espaços de web, de conferências de saúde, conferências livres, colegiados, né, levar a pauta para si, né, para a CIB, né, enfim, tentar mesmo se inserir nos diversos contextos de saúde para que a gente possa tanto valorizar, né, a nossa causa para quem é um entusiasta das FICs e também para que a gente possa fazer um tipo de saúde em que as caixinhas, né, se integrem mais, a gente poder sair um pouco desse modelo que fica cada um na sua caixa, né, fazendo o seu trabalho, e nem sempre esses trabalhos eles estão combinados, né, estão dialogando, tá? Então, é um desafio grande e não é exclusivo das FICs. Nós sabemos que outras políticas de saúde também enfrentam esses desafios. Grifei mais algumas outras coisas, né? Fomento da autonomia e do protagonismo desses sujeitos, qualificação do ambiente, melhorando condições de trabalho e de atendimento. E aí aqui eu trago em especial a experiência que a gente tem dentro da CESAB, que é a oferta das práticas integrativas dentro do serviço de saúde do trabalhador. Eu mesmo sou uma colaboradora desse projeto, na CESAB eu trabalho no prédio da sede, né, que é do CAB, e lá nós temos o serviço de saúde do trabalhador, em que a gente tem uma oferta de atividades para que o trabalhador vá viver essa experiência. Então, temos yoga, temos auriculoterapia, temos acupuntura, barra de access, temos ofertas também que não são PICs, a exemplo do Pilates e da ginástica laboral, mas são ofertas que estão ali a todo tempo a favor da saúde do trabalhador para cuidar desse trabalhador. E por que a rede da CESAB tem feito isso? Porque na política estadual de humanização, que é essa que vocês estão vendo aí na tela,
é uma política que trouxe a discussão da humanização para dentro das relações de trabalho. Então, a gente também precisa trabalhar muito o comportamento do trabalhador, né? Desse trabalhador poder entender que a partir do momento em que ele se ausenta ali do serviço dele por meia hora, 20 minutos para fazer um auriculo, fazer um yoga, receber um reiki, né? No Se Acha Sério, a gente também tem a oferta de reiki, poder viver alguma experiência dessa, ele não está assim deixando de produzir. Pelo contrário, talvez ele vai produzir bem mais, porque ele vai estar se cuidando, possivelmente os níveis de estresse, né, vão estar mais controlados, ele vai melhorar a qualidade de vida e vai melhorar também a produtividade, né, no trabalho. E também pensando pelo lado de que somos seres humanos, né, não somos máquinas, então a gente precisa, sim, de ter um espaço para poder respirar, para poder cuidar, né, da gente e ter relações de trabalho que não sejam tão desgastantes, tão endurecidas, como costuma acontecer, né? A gente vê mesmo, a gente tem muita tendência a ficar automático, né? Trabalhar no automático. Então, se a gente não fomentar dentro do nosso ambiente de trabalho esse tipo de diálogo, talvez a gente fique ali refém, né, dessas relações de trabalho bem endurecidas. Então, fica aqui tanto essa reflexão para o trabalhador, né, aqueles que já têm acesso a essa oferta, aproveitar desse espaço, e aqueles que ainda não têm, né, tentar aproveitar, né, junto à gestão, e fica aqui também o meu apelo, né, para que os gestores também pensem sobre isso, né, que os gestores possam olhar também para a sua força de trabalho e entender que ali por trás de cada trabalhador, né, existe uma vida, existe um universo, existem várias outras questões, né, imbuídas ali. A gente não entra no trabalho, né, apenas vou aqui só olhar para o trabalho, você tem todo um contexto que você leva com você. Então, a gente precisa criar todas essas estratégias para que as relações sejam as mais harmônicas possíveis. E dentro da política estadual de humanização, o Estado tem esse selo, né, que vocês estão vendo aí na tela, do Manual Técnico do Selo Estadual de Humanização. O que é esse selo estadual? É um selo, um documento, é um selo, né, essa é a palavra. É um selo em que as unidades de saúde recebem de acordo à execução dessa política de humanização. Então, como é que isso acontece? Se vocês lerem depois o manual técnico, vocês vão ver que tem vários itens de verificação, né? São várias pautas, né, que são avaliadas. Então, acessibilidade, uma pauta, a oferta de PIX, é outra pauta. Não me lembro agora assim de cabeça todos os itens, mas vocês vão poder ver com mais detalhes quando acessarem o documento. Então, perceba como foi uma estratégia, né, que foi criada de maneira a dar visibilidade às PICs. Observe como foi um caminho que o Estado desbravou de poder incluir as PICs dentro dessas relações de trabalho. Então, tem lá os itens de verificação, né, que são também dentro da política de humanização, compõem a política de humanização, e foi agregado, como vocês estão vendo aí, o primeiro, né, da clínica ampliada e compartilhada, que é fomentar a implantação das PICs ao usuário como recurso terapêutico, visando o cuidado integral e alinhando uma medicina convencional, é uma oferta para os usuários. E o segundo item de verificação é a valorização do trabalhador e da trabalhadora, que é dispor das PICs para o trabalhador com o intuito de promover a sua qualidade de vida. Né? Eu vou ter destaque ao final, que o Selo Estadual de Humanização representa uma proposta de institucionalizar as PICs e outros instrumentos de cuidado também no ambiente de trabalho. Isso também é um ponto muito frágil que a gente tem dentro das PICs, como eu falei lá no comecinho da minha apresentação, que geralmente a oferta de PICs está mais vinculada a datas comemorativas, a eventos pontuais, a feiras de saúde. Nem sempre a gente tem essa expansão, né, das PICs, mas é algo que a gente precisa pleitear junto aos nossos gestores, né, junto aos nossos colegas de trabalho, para que isso se expanda e não fique sendo uma atividade pontual. Que a gente vai ver mais na frente alguns recursos para isso. Trago aqui também a política de atenção integral à saúde do trabalhador, que é uma política também do Estado, e eu grifei ali vermelho também, onde fala sobre PICs, né, onde cita PICs, que é promover saúde mental do trabalhador, né, e ter essa oferta de PICs para esse público. Então, observe como foi um outro espaço, né, que o Estado pôde incluir as PICs, né, dentro da política de humanização. Sim, foi um caminho que foi desbravado. Dentro do programa de atenção integral à saúde do trabalhador, sim, um outro caminho, né, que foi desbravado. Quem sabe mais adiante não vai surgindo, né, outras associações possíveis. Então, eu trago isso tudo aqui também para poder inspirar vocês aí no ambiente de trabalho.
Então, por exemplo, lá no meu município a gente não tem uma política, um programa municipal de saúde do trabalhador. Posso usar o Estado como espelho para tentar inspirar no meu município? Sim, deve. Ah, política de humanização, a gente não tem. Posso usar a política estadual de humanização, a nacional de humanização, para poder inspirar alguma ideia aqui para o meu município? Sim, deve. Né? Isso, gente, resulta num trabalho muito próspero, muito frutuoso. Né? Você poder trocar experiência, você poder ver um exemplo que está dando certo e trazer esse exemplo para a sua realidade. Né? É algo que funciona bem, a gente tem bons resultados com isso. Não é à toa que nós tentamos sempre promover essa troca de experiência, esse diálogo, e no curso de auriculoterapia foi um momento desse também, que a gente promoveu o diálogo entre os diversos municípios para poder trocar experiência mesmo. Sabe, para poder falar, ah, lá no meu município eu fiz tal ação, deu certo, ah, eu tentei por tal caminho e não está rendendo. E como é que você está fazendo? Sabe, então isso vira um diálogo muito rico, né, entre os colegas, entre os municípios, entre os estabelecimentos de saúde. As orientações gerais, né, que eu trago, a gente está quase acabando, viu? Eu sei que eu estou falando muito, mas é porque o assunto é grande, mas já já a gente acaba. As orientações gerais, promover o diálogo, né, sobre o potencial das PICs para a promoção da saúde durante os atendimentos, em sala de espera, em eventos, no conselho de saúde, nas reuniões de equipe, em todo espaço que vocês verem que é um espaço fértil para poder levar, né, essa causa. Então, a gente não pode assim, passar despercebido, né, em nenhum lugar onde a gente vai, né, porque é uma forma que a gente tem de dar visibilidade mesmo, né, a nossa política. Promover diálogos para a institucionalização da oferta de PIX, que é um pouco disso que eu falei no slide anterior, né, conversar com o gestor, trabalhar junto ao seu gestor para que a atividade não seja pontual, pelo contrário, que ela venha para poder ficar, né, ser uma oferta permanente, incluir representantes das PICs no Conselho de Saúde, isso é algo também que funciona muito. Se aí no seu município você é um entusiasta das PICs, tentar fazer um grupo, né, um núcleo técnico, junto com outros colegas, para poder discutir, né, sobre as PICs. Isso também é uma experiência que a gente vê que é bem sucedida, né? Porque uma andorinha só não faz verão. Né? Então, a gente pode tentar se juntar com os colegas, com outras áreas técnicas, para ganhar força, né, nessa causa. E para aqueles municípios que já têm a oferta de PICs implantada, né, já estão um pouco mais avançados, instituir um fluxo de atendimento aos usuários e divulgar isso para a população. Por que é que nós trouxemos isso? Porque é muito comum, quando você conversa com o usuário, ele falar, ah, no meu município, tal pessoa me falou que fez PIX numa unidade de saúde, e quando eu cheguei lá, não tinha PIX. Tipo, não era lá. Aí eu pensava comigo, será então que não foi uma atividade pontual? E aí gerou essa expectativa, né, da população de que ali tinha PIX, mas na verdade não era uma oferta, né, sustentada, né, foi uma oferta pontual. Então, é também a orientação que a gente deixa para os municípios que estão mais avançados, né, com sua política já rodando, já bem implantada, de poder desenhar como é esse fluxo de acesso e divulgar isso para a população. Né? Divulgar em rede social, divulgar na rádio comunitária, né, nos meios de comunicação que estiverem disponíveis. E aí vem aqui o nosso grande, né, uma outra grande questão que me parece que é uma aflição para muitas pessoas. Como eu vou apresentar as PICs para o meu gestor? O meu gestor gosta de número, o meu gestor gosta de ver resultado, de ver gráfico. Como é que eu vou conversar com ele sobre PIX? E aí eu trago aqui algumas sugestões, que é construir uma proposta que seja factível com o local, o território, seguindo passo a passo. Ou seja, construir algo, gente, que seja possível dentro do ambiente de trabalho. Não adianta a gente criar uma coisa enorme, imaginar um centro de referência, né, uma coisa assim grande, se você não começou a fazer o básico. Então, a gente precisa ir dando passos lentos, né, passos dentro do que a gente alcança, para ir construindo. Lembre sempre, política é uma construção, né, um passo de cada vez. Então, passo 1, eu posso definir meu público-alvo, local e frequência dos atendimentos, identificar qual PIX vai ser utilizado e os materiais necessários. Ou seja, traduzindo isso para vocês. Eu vou ver qual é a demanda do meu município. O que é aqui que eu tenho no meu município que pode ser atendido com PIX? É pessoal de dor crônica, é pessoal de fibromialgia, é a horta medicinal, são as ações de promoção da saúde, ou eu vou começar dentro da unidade de saúde, esse vai o tema, né, a pauta da vez vai ser saúde do trabalhador, qual é esse público que eu vou trabalhar? Qual é o público que tem a demanda, né, que pode ser atendido com PIX? Aí é uma coisa que você vai identificar. Definir local e frequência do atendimento, vai ser na unidade de saúde, vai ser no hospital, vai ser num
na associação de moradores, onde é esse local que o profissional vai atender, qual é o profissional que vai atender, né? Quem é o profissional que vai atender, qual é a Pix que vai ser, né, usada, oferecida. Aí você tem que fazer um levantamento também do que você tem disponível no seu território. Ah, eu tenho um colega que faz reflexologia podável, aquela massagem nos pés. E eu, né, um exemplo, eu faço meditação. Pronto, então a gente vai começar com isso. É o que a gente tem na casa, que tem disponível, então a gente vai começar a montar o nosso projeto, né, um projeto piloto com essa oferta que a gente tem e listar também os materiais necessários, caso a prática, né, inclua o uso de material, uma sementinha de avícola, um óleo essencial, uma agulha para acupuntura, né? Lembrando, como eu já falei anteriormente, que alguns materiais podem ser de uso comum para outras práticas e algumas PICs nem material precisa. Se for a aplicação do reiki, da meditação, por exemplo, você não vai ter material, né, físico sendo usado. Então, são coisas que vocês também precisam ponderar na hora de escrever um projeto. E aí, o passo 2, definir um marcador para poder mensurar o sucesso das PICs. O que é esse marcador? Eu botei como exemplo aí, número de encaminhamentos para outra unidade, consumo de medicamento, relatos do público-alvo, etc. O que é esse marcador? Eu costumo pensar comigo que esse passo 2, o marcador, é o que vai ajudar a conquistar, né, a população e conquistar também o gestor para as PICs. Por quê? Porque esse marcador, ele é o que vai mostrar para vocês o impacto do que foi alcançado. Exemplo, número de encaminhamentos para outra unidade. Digamos que você já cumpriu lá, já fez o seu dever de casa no passo número 1. Eu olhei o perfil, né, da minha população, pesquisei, e eu vi que aqui a gente tem uma demanda de saúde mental, por exemplo, muito grande, e a gente não está conseguindo ser resolutivo dentro da atenção primária. Está tendo muito encaminhamento para outra unidade, para outro nível de complexidade. Vamos começar a fazer PICs nesse grupo aqui, veja quais são as PICs disponíveis, e daqui a 3 meses, daqui a 2 meses, daqui a 4 meses, a gente volta a avaliar como é que está o número de encaminhamentos. Vai que depois das PICs o número de encaminhamento cai. Isso é o marcador, é o que você vai mostrar para o seu gestor. Olha, gestor, antes a gente tinha uma média de 40 encaminhamentos no mês para tal unidade de saúde. Agora que a gente começou a fazer PICs, de 40 caiu para 20. Pronto, está aí o número que o seu gestor tanto quer ver, que o seu gestor tanto busca, que gosta de números de gráficos, está aí, é o marcador. Então, esse foi um exemplo, tá? Pode ser, gente, de qualquer outra demanda. Eu falei que saúde mental ficou aqui dentro da minha cabeça. Mas pode ser outra questão, pessoal da dor crônica, por exemplo. Os pacientes que a gente atende aqui, a gente não está conseguindo dar conta, né? E está tendo muito encaminhamento para fazer, sei lá, um acompanhamento no hospital, tomar algum remédio no hospital, enfim, né? A gente não consegue resolver aqui, tem encaminhamento. Tenta fazer um apanhado do número de encaminhamentos para você poder ter uma média, definir seu marcador, um número tão sonhado pelo gestor, começa a fazer PIX, 2 meses depois, 3 meses depois eu comparo. E aí eu vou ver que vai ter uma redução. E vai ter, com certeza. Porque, né, nesse caso, eu estou falando agora da dor. Geralmente, as pessoas com dor, elas relatam, né, que teve diminuição da dor, que tem diminuição do consumo de medicamento. Então, é uma coisa também que vocês podem marcar, né, usar como marcador, o consumo do medicamento. Né? Conversa com a assistência farmacêutica do seu município, faz um balanço, né, dos medicamentos que são... Geralmente, isso já acontece, né? Você poder ter uma estimativa de qual quantidade de medicamento que é dispensada para tratar tal condição. Aí você pega esse público, faz um acompanhamento com o PIX e o tempo depois compara. Você vai ver lá que vai ter resultado, sim, com certeza, ok? O passo 3, listar os benefícios das PICs, e aí você pode pesquisar material científico, que eu também vou deixar algumas sugestões aqui para vocês, de plataformas que vocês podem pesquisar evidências. Né? Então, eu quero, aqui no meu município, a gente vai trabalhar com dor, porque é o público que a gente tem, vou lá na base de dados procurar estudos sobre dor, procurar evidências para poder ajudar a embasar, né, a minha apresentação com o meu gestor, o meu projeto, para o gestor, para ele poder ver que essa ideia que a gente está tendo aqui já aconteceu lá em outra cidade, e aí foi produzido esse artigo aqui, eu vou poder mostrar para ele, né? Poder transmitir essa segurança e ver que vale a pena investir. Vale a pena esse gestor poder pensar, né, nessa outra forma de se fazer saúde. Agora, também, para a gente ganhar esse espaço como gestor, a gente tem que saber, né, apresentar o nosso produto, né? Senão, fica sempre essa coisa da atividade pontual, ou então do voluntariado. São coisas também que a gente ouve que deixa, né, a gente assim, nossa, chateado, né? Quando os profissionais falam, mas se eu não comprar o material, né, do meu bolso, eu não vou conseguir fazer.
então não compre, porque é material de trabalho, né? Pix é instrumento de trabalho. Né? Então, se você vai para o posto, você compra a seringa, que você leva para a sala de vacina, você compra a atadura, você compra o micropólis para dar para o álcool, creio que não, né? Você não compra. Então, por que é que de Pix você vai comprar? Né? Então, daí a importância de se fazer um bom planejamento, né, de poder fazer um projeto para quando você apresentar para o seu gestor, ele já ter ciência de tudo, porque ele vai precisar fornecer e também poder mensurar mais ou menos qual é a resposta que ele vai ter, porque aí sim você ganha a confiança, certo? O passo 4, apresentar as políticas e programas que dialoguem com a realidade do seu local, do seu território, que é um pouco disso que a gente veio vendo nos slides anteriores. O que é que eu tenho aqui hoje instituído de política, de programa que dialoga bem com o meu município? São as ações de promoção de saúde, são as ações voltadas para a dor crônica, são as ações de farmácia viva, são as atividades físicas, o que é que eu posso trazer, o que é que vai dialogar melhor, combinar bem, né, com o meu território. E aí você já vai ter ali também um instrumento, né, uma política na mão, para poder embasar um pouco mais o seu projeto piloto, certo? Aqui no último tópico é algo que eu já falei, que é a questão dos materiais, que já são materiais em comum, com outras áreas, que já fazem parte da lista de compras, né, do município. O passo 5, você vai se reunir com o seu gestor para poder apresentar esse projeto, confeccionar uma ata no final da reunião, isso também é muito importante para você poder registrar todo o diálogo, né? Registrar que aquele projeto foi apresentado, né? Nessa hora com os seus colegas, vocês podem tentar se articular. Então, por exemplo, eu escrevo bem, mas não sou bom de falar, mas meu colega fulano é bom de falar. Então, eu ajudo aqui na escrita do projeto e no dia da reunião quem fala é o fulano. Então, também identificar dentro da sua equipe as habilidades. Não é quem é que tem uma habilidade, vamos construir um gráfico, mas eu não sou muito boa de mexer com computador, né, com PowerPoint, mas eu tenho boas ideias. Então, tá, eu fico tentando elaborar as ideias junto com um grupo e o outro colega vai dar forma a essa ideia, né, vai construir o gráfico, né, a tabela, o que for, para poder compor nossa apresentação. Então, é um trabalho, né, de grupo, né, não é algo para a gente fazer sozinho, só da nossa cabeça, certo? O passo 6 projeto, né? Digamos que você ganhou a confiança do seu gestor sentiu firmeza, sentiu que ele pode confiar, né, naquilo ali, que tem uma demanda a ser atendida. O seu projeto, né, foi aprovado, ele concedeu que o projeto se inicie, se comprometeu a comprar o material, você espera o material chegar para depois iniciar a prática, né, porque é material de trabalho, você precisa estar com isso em mãos para poder trabalhar, né, caso a Pix que você vai usar seja uma Pix que queira, né, que precise do material. Você define uma data para o início. Vamos começar, sei lá, daqui a 2 meses, que é o tempo, né, que tem ainda de material chegar, de, né, ver o espaço. A gente vai começar daqui a 2 meses e esse projeto piloto vai durar 3 meses. Então, já marco a reunião, né, de volta. Já tenho mais ou menos uma ideia de quando é que eu vou voltar a conversar com o meu gestor. Certo? Então, é importante também já deixar o retorno com o gestor previamente agendado. E aí eu botei aqui com uma sugestão do tempo médio de 2 a 3 meses, porque é quando você costuma ter já um resultado bem sucedido. Então veja como é uma coisa rápida. Imagine que você começou a fazer Pix esse mês lá no seu município, e daqui a 2 meses você já vem tendo aqueles relatos, né, das pessoas que também vai ajudar a compor a sua avaliação. O que é que as pessoas relataram? Relataram melhora da dor, relataram que estão dormindo bem, relataram diminuição do nível de estresse, relataram que sentem uma melhor mais disposição. Isso também vai, gente, muito ajudar nos resultados, né? Incorporar esses resultados para quando você voltar lá para o gestor, você poder ter essas evidências para mostrar. O passo 7, ele vai ser executado na conclusão do projeto piloto, que nessa etapa é quando você vai verificar o alcance do projeto. Então, fiz um acordo com o meu gestor de que a gente vai trabalhar com o público X, tal prática durante 2 meses. Quando acabar esses 2 meses, é que eu volto aqui para o meu passo 7, né? Que é na conclusão do meu projeto, que é onde eu vou fazer esse apanhado geral. O que é que mudou desde que as FICs chegaram aqui para esse grupo? Quais foram os relatos das pessoas? Quais foram os impactos mostrados? É isso aqui, o passo 7. Certo? O alcance do projeto, se estava dentro do esperado, o que é que você pode melhorar também, né? Para poder adequar. Porque ao longo do caminho podem aparecer coisas que talvez você não pensou, né, na hora do projeto iniciar. Então, essa é a hora de adequar para, na próxima vez, fazer melhor ainda. E aí, no passo 8, é o retorno para a reunião com o seu gestor, para poder apresentar esses resultados. Aí, seu gestor vai ver lá o que ele tanto quer, né, os números, os gráficos. Registrar também a reunião em ata, e aí começa a pleitear a implantação do projeto de uma forma sustentada. Poxa, deu muito certo, a gente começou na unidade de saúde X como projeto piloto.
E agora, vamos abrir para outra unidade? Vamos incluir mais uma unidade? Vamos incluir aquela comunidade lá da zona rural, que tem tal condição de saúde, lá a gente tem um profissional que trabalha com a prática tal, né? Vamos tentar levar essa mesma ideia para lá, e assim você vai ganhando espaço, certo? Porque a gente traz tudo isso aqui, né? Nós, enquanto área técnica, trazemos essas sugestões para vocês. Porque quando a gente trabalha, pessoal, com gestão e saúde, a gente precisa pensar a longo prazo, precisa pensar em planejamento. Então, o que é que eu faço? Eu olho o ambiente, né, que eu estou hoje, quais são as possibilidades e começo com o que eu tenho, com o que dá para fazer. À medida que isso for acontecendo, novas possibilidades vão surgindo, novos parceiros podem surgir, né? Quando eu falo novos parceiros, eu me refiro a colegas, né, entusiasmados com a pauta, outras áreas, né, outras linhas de cuidado podem querer se integrar e as coisas vão ganhando um novo caminho. Então, quando você trabalha de uma forma que você está bem argumentado, né, tecnicamente, você está com sua ideia bem elaborada, fica muito mais fácil de você visualizar, até mesmo as pessoas que forem os proponentes, né, do projeto piloto, fica até mais fácil de vocês mesmos visualizarem, né, como será que isso vai acontecer. Então, perceba que isso já dá todo esse caráter de planejamento mesmo, de gestão e saúde. Se a gente fica só na ação pontual, só dependendo da doação do material, né, no voluntariado, nessa coisa mais insustentável, a gente não consegue, né, perdurar a longo tempo. Imagine, se aí no seu município a realidade é do voluntariado, vai passar a vida toda no voluntariado, né? Não tem como, não se sustenta. Pensando a nível de gestão de saúde, não é o adequado. Dentro da área técnica aqui da CESAB, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Sempre traz esses diálogos, essas reflexões, né? Que o voluntariado não vai sustentar, né, uma política, né? Não tem como. Então, a gente luta mesmo para que a instituição das PICs aconteça de uma maneira formal, né? Com instrumentos técnicos, com uma política implantada, né? Com tudo isso que a gente vem discutindo aqui. Deixo para vocês, já estamos acabando, né? Agora é verdade, estamos caminhando já para o fim. Deixo aqui algumas fontes para pesquisa, para quem quiser se aprofundar mais no tema, seja procurando artigos, seja vendo experiências, né, de outros estados. Nessa primeira linha, vocês estão vendo aí o AvaSUS. O AvaSUS ele está então, com uma oferta bem rica de cursos de PIX. Agora, não são cursos para formação do profissional, são cursos para informação. É útil? Muito útil. Por quê? Porque eu posso fazer o curso, ele é todo online, todo autoinstrucional, você pega o certificado ao final da apresentação e você vai aprender um pouco mais sobre aquela prática. Então, por exemplo, eu tenho curiosidade de como funciona a reflexologia podal. Lá no AvaSUS tem um curso sobre reflexologia podal. Então, eu vou fazer, porque eu vou entender um pouco melhor e vou poder saber, né, se é aquilo ali mesmo que eu quero me aprofundar ou não. Tá? Então, nesse sentido da pessoa se informar, o curso do AvaSUS é muito, muito rico. Os outros links também trazem estudos, boletim de evidências, artigos. Deixo os contatos aqui também da RedePix, tanto RedePix Brasil quanto RedePix Bahia. Né? Aqui na Bahia nós temos um movimento muito forte dessa rede, que é um espaço, né, social, né, um espaço de atores engajados nas PICs. Então, tem representação das universidades, tem a representação do Estado, tem representação de profissionais, né, que são atores que lutam, né, por esse crescimento, né, das PICs dentro do Estado da Bahia. O pessoal da Rede PICs tem um movimento muito grande para a construção de políticas também, né, de saúde. Fazem muitas oficinas, instruções, então eu deixo aí o endereço, né, mais acessível da Rede Pix, o Instagram. Para quem não conhece, né, sigam o Instagram Rede Pix Bahia, que vocês vão poder acompanhar toda a programação que é feita, todas as atividades desenvolvidas. Agora, para esse mês de maio, né, não sei se vocês sabem, mas o maio é o maio das Pix, né, sempre tem essa alusão às atividades de Pix, né, voltada para Pix, e a Rede Pix Bahia está com a programação, né, muito legal para poder fazer oficina com gestores. Lá no Instagram vocês vão ver bem mais detalhes. Vai ter um encontro que está marcado para amanhã, né, a abertura, que vai ser aqui em Salvador, vai ter transmissão online também, né, caso alguém esteja longe e não consiga vir, lá no Instagram da Rede Pix vocês conseguem ver, tá? A programação. Deixo aqui também a Universidade Federal de Santa Catarina, porque eles têm uma parte lá de acesso público, que eles botam artigos, atualizações, né? A Universidade de Santa Catarina ela tem já uma história, né, em cursos de formação.
Então, vale a pena também vocês pesquisarem para poder se informar mais. Nossas parceiras aqui da área técnica de Pix, temos parceria da Atenção Básica, né, através do apoio institucional, é um canal muito rico que a gente consegue chegar até os territórios. Diretoria de Gestão do Cuidado, é a diretoria onde nós ficamos, e temos os nossos parceiros, né, exemplo da pessoa com deficiência, que nós fizemos construção, né, de trabalhos em conjunto. Temos as parceiras lá do plano de saúde, né, que nós vimos lá no início, das ações combinadas. Temos parceiros também dentro da diretoria da Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, DGETS, né, através da Saúde do Trabalhador, que é o CIAST, que eu também já falei anteriormente, e da Coordenação de Humanização, que também já foi falado. Fundação Oswaldo Cruz também tem sido uma grande parceira nossa, também caminhando com o projeto Saúde Bem Viver, que é um projeto de saúde mental para o trabalhador, e dentro desse contexto da saúde mental, a gente faz esse movimento, né, para que as PICs sejam usadas como instrumento de cuidado. Então, perceba que foi um caminho que a gente conseguiu desbravar dentro desse projeto. Então, é um projeto de saúde mental. Se o meu território não tem nada de PICs, né, ele pode participar? Sim, pode, né, estão participando, inclusive, que todo o processo seletivo já passou, a gente já está mesmo no desenrolar do projeto. Mas naqueles municípios onde tem PIX, né, alguma oferta de PIX, a gente incentiva para que as PIX sejam um instrumento, né, de cuidado da saúde do trabalhador. Então, perceba, né, como é uma questão da gente ir combinando, né, as ações e galgando, né, os espaços dentro dos projetos, né, das linhas de cuidado, das áreas técnicas, para a gente poder, né, fortalecer a nossa luta. Certo? Rede Pix Bahia, já falei um pouco também, Universidade de Santa Catarina, também já foi falado. As fontes consultadas estão todas aqui arrumadinhas, tudo facinho para vocês. Né? Essa apresentação fica disponível lá no site do Telesaúde. E finalizando aqui os nossos contatos, né? Trago tudo descrito aqui, qual é a nossa superintendência, nossa diretoria, nossos contatos, né, da área técnica, que estão mais aí ao final do e-mail. Né? Vocês podem ver aí o nosso e-mail, o nosso telefone, que vocês conseguem falar diretamente ou comigo, né? Eu sou Gabriela, ou falar com a Maria Luísa, com Graça, né? Com Carla também, que está com a gente, nossa residente, né? Fazendo contato em algum desses meios aí, né? O telefone ou o e-mail, vocês conseguem falar com a gente, tá bom? Agradeço, pessoal, por estarem conosco, né, conosco até aqui, né? Apesar daí das intercorrências técnicas, acho que deu para, né, transmitir o nosso objetivo. Né? E agora eu devolvo, né, a palavra para a Vivi. Estou aqui, né, no aguardo, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, sugerir, né? Agora é a hora. Certo, Gabriela. Muito bom, parabéns pela apresentação, porque práticas integrativas é uma temática que muitas pessoas até conhecem as práticas, mas não conhecem que ela está dentro de uma política, né? Que é importante. E aí, às vezes, faz para ajudar, apoiar o paciente ou a gestão e não sabe que realmente, de fato, ela está dentro de uma política. Muito bom. No chat, porque a gente estava no YouTube, eu queria também pedir desculpa a todos os participantes que estavam no YouTube e agora migrou para Teams, porque o YouTube, ele é um programa, um sistema que a gente compartilha, né, as webs, e nesse momento ele travou, então a gente não tem controle sobre ele, mas aí assim a gente não vai perder a informação, vocês vão ter essa web palestra gravada lá no YouTube, na página do YouTube Telesaúde Bahia, tá? Fiquem tranquilos que ela vai estar lá. Também ela vai estar em PDF também no site do Telesaúde Bahia. E assim, Gabriela, a gente teve algumas, né? Teve municípios, vários municípios, Juazeiro, Miguel Calmon, Medeiros Neto, e eles parabenizaram, né? Eu peguei aqui algumas informações durante a apresentação no YouTube. É, um estava identificado como atenção básica, não traz qual é o município, que traz assim, tem alguma fonte de recurso, mas eu acredito que durante a sua apresentação você tenha respondido essa questão dele, né, no sentido da questão do financiamento, né, que não é direcionado para PIX, né, mas ainda assim está sendo, né? Acho que você trouxe. Se Isso. quiser falar mais alguma coisa sobre isso, Gabriela, só para. Essa questão do financiamento, eu falava que para o nosso plano estadual de saúde, que é o plano que vigora até 2027, nós não temos previsão orçamentária para PIX. No Ministério da Saúde também não tem. Não quer dizer que no próximo plano não venha a ter, né? Inclusive, a gente luta para poder
alcançar, né, esse espaço. Mas até 2027, né, por hora, não há dinheiro, né, recurso específico para a Pix, não. E aí foi o que motivou muito a gente fazer essa palestra já também para pensar, tá? Então, enquanto não temos esse dinheiro, como é que nós vamos trabalhar? E aí, por isso, a gente trouxe esse desbravar, né, de caminhos. Perfeito. Flávia Neves, ela colocou: este plano está disponível? Só que Sim, Maria Luísa de Castro, que é da DGC, sim, minha ela colega. respondeu, né? Ela botou a questão convidando, né, para participar da abertura da Quinta Maio. Eu vou pedir para você falar um pouco Sim, sobre isso, que eu isso. acho que lá vai apresentar, né, o plano. Não, não, lá não vai ter apresentação do plano. Então, assim, só, né, para a gente poder responder. O Plano Estadual de Certo. Saúde, sim, está disponível no site, tá? Vocês podem dar uma olhada no site da CESAB, é tudo de domínio público. O Plano Estadual de Saúde, que é o grandão, né, para cada 4 anos, e o Plano Anual de Saúde, né, como o nome já sugere, é ano a ano, tudo de consulta pública, tá? Então, sim, está disponível. O que vai acontecer amanhã, que é o quinto Maio das PICs, é a abertura, né, da comemoração, né, porque maio é um mês abusivo, as PICs, porque a política foi aprovada em maio. Né, nossa política, a política nacional, completou, se eu não me engano, 18 anos, 18 ou 19 anos na semana passada. Então, criou-se essa tradição que todo mês de maio seria um mês abusivo, exatamente para dar visibilidade. O que vai acontecer amanhã aqui em Salvador, lá na Escola Municipal de Saúde Pública, é essa abertura do Maio das PICs, que é uma iniciativa da Rede Pix Bahia, que traz todas essas discussões. Né? O pessoal da Rede Pix é um pessoal muito preparado, muito engajado, em que vocês conseguem conversar sobre vários temas. Então, eu tenho dúvida de como elaborar a política. Né? O pessoal das PICs fornece esse suporte com oficinas, com diálogo. Eu tenho dúvidas sobre um projeto de extensão na universidade. O pessoal da Rede Pix pode dar esse apoio, porque tem representação da universidade dentro da rede. Então, é um espaço muito rico para você conseguir dialogar, né, com os diversos setores que estão envolvidos, né, dentro do contexto de saúde como um todo, né, e no caso da gente de Pix, porque é o nosso tema. Tá? Então, quem estiver aqui em Salvador, que quiser e puder comparecer na Escola de Saúde Pública, amanhã vai ter essa abertura. Lá no Instagram, que é aquele endereço que eu deixei para vocês, né, que tem aqui nos slides, no Instagram as meninas divulgam tudo, então vocês vão poder saber com detalhes, né, os horários, quando começa, o endereço do local, que eu não tenho aqui de cabeça, né. Eu sei que é na Escola de Saúde Pública do município de Salvador, né, foi o local reservado para fazer isso, tá? Mas a iniciativa é uma iniciativa da Rede Pix com apoio, né? Apoio da CESAB, apoio da Prefeitura Municipal de Salvador, apoio das universidades, apoio do Conselho Estadual de Saúde, porque a Rede Pix é isso, né? Uma instituição, uma rede de colaboração, né? De apoio, né? Em prol das Pix. Perfeito. Virgínia Suzarte, ela trouxe que amou a apresentação, né, muito valiosa. A Aline também está parabenizando, né, a Gabriela Obrigada. pela palestra. E Magna e Jean estão perguntando em relação à declaração. Tem um link aqui, Magna e Jean, que vocês, se não se inscreveram para a web, né, pode se inscrever nesse link que vocês recebem, sim, a declaração. Tá bom? Tem mais ninguém colocou mais nada aqui no chat, aí eu deixo aberto, Gabriela, se você quiser finalizar com alguma fala, para a gente finalizar a nossa web de hoje. Bom, eu queria agradecer, né, por vocês estarem aqui. Eu torço para que essa reflexão se torne uma reflexão diária, né, na rotina aí de vocês, né, no contexto de vocês, para que a gente possa, né, aos poucos, ir fortalecendo, né, esse nosso movimento. A área técnica se coloca à disposição, né, para o caso de vocês terem dúvida, quiser conversar com a gente, porque nosso papel, né, enquanto área técnica, é fazer mesmo esse tipo de conduta, né, de conversar, de tentar trazer instrumentos, né, enfim, de tentar mesmo qualificar ao máximo a nossa força de trabalho, né, em prol das TICs. Né, eu trago aqui como reflexão uma frase de Cortella que eu gosto muito, que ele fala assim: faça o melhor que você tem nas condições, né, possíveis, até você ter condições de fazer melhor ainda. Então, ou seja, comece com o que você tem. O que é que eu posso fazer hoje? É uma sala de espera. Pronto, é por aí que você vai começar, né? Porque isso vai ganhando força, seu esforço não vai ser em vão, você vai ganhando força, né, dos colegas de trabalho, da população, as pessoas vão se interessar, porque é algo muito diferente mesmo do nosso cotidiano, né? Pix costuma gerar esse encantamento, assim,
que as pessoas ficam impressionadas, né? Nossa, como é que passa uma dor sem tomar um remédio? Aí você começa a ter noção do quanto a gente vive dentro de uma sociedade medicalizada. Né? Então, costuma mesmo gerar esse encantamento. Né? Agora, a gente não pode também ficar nos extremos, ficar naquele encantamento, naquela coisa, oh, como é lindo, e aí começar, né, a aceitar situações do tipo voluntariado, vou comprar do meu bolso, aí não, aí, né, aí você já deixa a gente aqui chateado que a gente está lutando para poder, né, profissionalizar, para poder instituir de uma forma política. Então a gente tem também que balizar, né, isso tudo, sabendo que é uma luta grande, extensa, principalmente porque a gente está dentro mesmo do contexto que as PICs é algo muito novo, né? As PICs surgem assim, de uma maneira muito inovadora, né, para todo esse contexto que a gente tem. Mas fico feliz de saber que a gente tem esses espaços e que consegue juntar todos os profissionais que têm, né, algo em comum, né, que é esse gosto né, pelas práticas, de poder levar isso, tá? Eu não vou falar mais porque eu já falei muito, né? Acho que o pessoal está cansado, já deve estar todo mundo doido para ir embora. Então, a gente se coloca aqui à disposição, tá bom? O que vocês precisarem, certo? Como falei, a minha fala toda aqui foi em nome da área técnica, que a gente agradece muito. E é isso. Obrigada. Ainda estão te parabenizando, viu? Priscila mandou parabéns para a Gabriela, agradecendo. Nivana também agradeceu pela apresentação, muito valiosa o conhecimento. Então, assim, agradecemos em nome da Telesaúde, a gente agradece, Gabriela, mais uma vez a você e a toda a equipe técnica da área técnica da DGC, né, por estar sempre apoiando a Telesaúde com as ofertas aqui e qualificando, né, nossos profissionais aí do estado da Bahia na atenção primária à saúde. Então, gente, mais uma vez trazendo, a web vai estar gravada, tá? Vai estar lá no YouTube do Telesaúde Bahia e a declaração que vocês se inscreveram na plataforma do início das inscrições, vocês vão receber através do e-mail, tá? Ao qual foi cadastrado, tá bom? Uma boa tarde para todos, obrigada mais uma vez por estarem aqui junto conosco.